Boa noite a todos. Vamos dar graças a Deus por estarmos todos aqui reunidos nesta noite de chuva, de frio, mas estamos aqui para trabalhar. Então, vamos chamar a Elma para fazer a leitura de preparação do ambiente. Boa noite. Vida e coragem. Ninguém consegue evoluir e elevar-se sem a coragem de aceitar-se qual é para fazer o melhor de si. De certo, os que nunca erraram e nunca sofreram estão ainda na estaca zero em matéria de experiência. Nenhum avanço se fez e nem se fará sem riscos. Pessimismo é impedimento de criação voluntária. Receio de sacrifício, em se tratando de fazer o melhor, é atraso na marcha. Trabalhar servindo é participar, e participar é viver corajosamente. Todos os que se preservam demasiado contra obstáculos e provações acabam fugindo às tarefas que lhes competem desenvolver. Quem colabora na construção da felicidade geral não se agasta com a visita da injúria, sem coragem de sermos o que somos, laborando para cumprir o dever que a vida nos atribui. Não encontraremos progresso e nem apresentaremos utilidades para ninguém. André Luiz, médium Chico Xavier. Que assim seja. Para fazer a prece inicial, convidamos Meirinha. Boa noite a todos. Vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos até o excelso amigo Jesus. E uníssonos possamos elevar os nossos pensamentos dizendo assim: excelso amigo Jesus, aqui viemos ao teu encontro para mais uma realização de trabalho. Aqui nos encontramos, Senhor, unidas e reunidos no teu nome, para que possamos aprender, compreender e apreender os teus ensinamentos, que serão trazidos pelo nosso irmão Milton Ramos, com o tema violência, tão oportuno e necessário para a nossa reflexão no nosso dia a dia. Que os amigos espirituais, sob a tua égide, Jesus, possa ampará-lo, assisti-lo e intuí-lo para que os estudos que preparou para nós possa fluir nos nossos pensamentos, de forma que possamos refleti-los no nosso dia a dia e no esforço constante diário colocarmos em prática. Envolve-nos a todos que aqui se encontram presentes e leva as nossas vibrações àqueles que aqui não puderem estar e permanece conosco, Jesus, nesse aprendizado de amor e de luz. Assim seja. Graças a Deus. Então, vamos dar início à palestra com o tema A Violência, e o nosso expositor é Milton Ramos. Com uma certa satisfação que aqui eu me encontro, né? Eu gosto muito aqui dessa casa, desse ambiente. Mas a proposta da noite de hoje é nós fazermos uma reflexão sobre esse tema tão atual que é a questão da violência. O material que nós vamos expor aqui é fruto de uma pesquisa que nós andamos fazendo, logicamente colocando a violência sempre sobre o olhar espírita. Então, por causa disso, nós fomos buscar nas fontes de quem detém, de certa forma, este conhecimento, como vocês vão ver aqui na nossa exposição. Mas nós vamos iniciar falando um pouco sobre a violência de uma forma generalizada. Então, vejamos. A violência é o ato de constranger as pessoas, física ou moralmente.
é o uso, eu diria, desregrado, indevido da força sobre alguém. De certa forma, todos nós, sem exceção, tememos muito a violência. Temos muito medo da questão da violência, de sermos atingidos por ela. Por isso é que nós erguemos altos muros nas nossas residências, tentando evitar que ela nos atinja. Se nós formos olhar como nós nos encontramos hoje, é cada vez maior a quantidade de obstáculo que nós colocamos ao nosso redor para que nós não sejamos atingidos pela violência que vem de fora, que vem do exterior. Nós contratamos seguranças para proteger as nossas empresas, como também as nossas residências. Instalamos equipamentos cada vez mais sofisticados para alertar sempre com relação à chegada dos usurpadores do nosso patrimônio. Nós tememos o roubo, tememos o assalto, o constrangimento físico, a agressão. Tememos tudo isso. Nós nos resguardamos da violência que vem de fora e que pode nos atingir. Isto realmente é uma realidade. No entanto, meus amigos, existe um outro tipo de violência para a qual nós não atentamos. Ela está sempre presente em nós e nós agimos como se nós não nos apercebêssemos disto. É a que reside justamente em nós. É a violência que está presente sempre em nós. É a violência da indiferença. Aquela que nos permite observar diariamente nos noticiários as paisagens da fome, da miséria, e nós prosseguimos de braços cruzados, sem, de certa forma, tomar uma atitude a respeito disto. É a violência que nos faculta assistir, olha que interessante, nos faculta assistir, extremamente interessados, às notícias acerca das agressões proferidas contra alguma autoridade ou contra algum elemento, e nós ficamos ansiosos pelos detalhes, para sabermos cada vez mais o que é que está acontecendo com aquele que foi agredido. De certa forma, nós também participamos ativamente, assistindo impassíveis a programas em que o ser humano é exposto com toda a sua nudez moral. Infelizmente, isto é uma realidade, onde a problemática física ou a ordem íntima das pessoas é levada a público, como uma forma de lazer, como uma forma de diversão. A violência de fora, ela pode realmente nos atingir. Ela pode nos atingir, ela pode nos ferir. Mas a violência interna, silenciosa, é esta que nós aplicamos no dia a dia, ela também é profundamente perniciosa, destruidora. Parece-nos, que com o nosso próprio desenvolvimento, ainda hoje nós utilizamos aquela famosa lei de Talião, do olho por olho, do dente por dente, que foi estabelecida lá no reino de Hammurabi, lá na Babilônia, em 1780 a.C. Esta lei de Hammurabi, do olho por olho, dente por dente, nós podemos traduzi-la para a época de hoje naquelas famosas frases: bateu, levou. Não pise nos meus calos. Ou de outra forma, como eu aprendi quando era menino, não pode chegar apanhado em casa. Se chegar apanhado, vai ter consequências. Oi? Então, meus amigos, vejamos
que foi justamente esta maneira como, de certa forma, nos foi passado esta maneira de ser e que hoje traz consequências para nós. Temos a violência externa, mas também temos esta violência interna que nós precisamos trabalhar. Nesta visão do olho por olho, dente por dente do Talião, nós temos o nosso ilustre humanista Mahatma Gandhi, que uma certa vez ele fez essa observação, de que se nós continuarmos com olho por olho, o mundo acabará cego. Se nós continuarmos sempre nessa questão de nós estarmos sempre nos enfrentando, se estarmos sempre em confronto uns com os outros, o mundo poderá acabar sendo cego. É interessante nós observarmos isso, porque parece que faz parte da nossa própria estrutura. Quando as pessoas nos decepcionam ou nos traem, nós sentimos realmente um vazio enorme dentro de nós. E ato contínuo, nós partimos para a reparação. Não pise nos calos. Partimos para a restauração. Seria interessante que neste momento nós pudéssemos parar e fazer uma pequena reflexão. Se nós naquele momento estivéssemos na posição do outro, se nós agiríamos daquela forma. Porque, de certa forma, essa forma de agir da violência, da repressão, do confronto, ela traz uma série de inconvenientes para todos nós. Eu estava lendo recentemente uma citação anônima que me chegou, que dizia o seguinte: jamais use algo como a vingança para aliviar a sua dor. Simplesmente espere. Aqueles que machucam ou fazem algo de mal acabam por se destruir sozinhos. Acabam por se destruir sozinhos. Portanto, meus amigos, uma atitude de rancor e de ódio, ela só tem uma direção, que é a de prejudicar a nossa própria pessoa. Os sentimentos negativos são reforçados e não têm nenhuma solução. Se todos nós castigássemos os erros dos outros, se todos nós vivêssemos sobre a diretriz do olho por olho, com certeza nós nunca iríamos crescer como pessoas. É interessante que nós reflitamos sobre isso, porque nós somos assim. Nós somos assim. É preciso nós nos trabalharmos. Mas, encerrando essa generalização sobre a violência, vamos trabalhar a violência de uma forma mais incisiva. Recentemente, lendo um material, eu vi uma entrevista feita com Divaldo Franco. E a entrevista versava justamente sobre a violência. E aí perguntaram a Divaldo: há um momento significativo da violência nos centros urbanos. Será que a humanidade está passando por um retrocesso nos caminhos da evolução? Pergunta bastante interessante, né? E em seguida veio o reforço, ao perguntar: há crimes chocantes cometidos com requintes de perversidade. A que atribuir esse comportamento? E Divaldo responde com todas as letras: a ausência do senso moral. A ausência do senso moral. E ele prossegue ainda, corroborando o que ele está dizendo, complementando com isto: estas pessoas que agem violentamente são seres ainda dominados por instintos, sem noção razoável do bem e do mal. Obedecem aos seus impulsos, roubando, matando e lesando sem nenhum constrangimento. Desconhecem o que seja sentir culpa ou remorso. Veja que observação interessante posta
por Divaldo Pereira Franco. Quando nós vemos o que está colocado aí por Divaldo, nós vemos algumas coisas que se destacam para nós. A primeira é quando ele considera, nessa observação dele, de que estas pessoas que estão praticando mal, na realidade, eles são, nós poderíamos dizer, como analfabetos emocionalmente e espiritualmente falando. Porque, de certa forma, nós muito bem sabemos que todos nós estamos em processo evolutivo. Que nós estamos saindo desde lá a nossa origem, que eu diria assim, do reino animal formado pelos instintos, e caminhando em direção ao reino dos sentimentos. Nós estamos saindo de sermos puramente instintivos para sermos puramente espirituais. Então, essa é a nossa trajetória. Agora, logicamente, nesta nossa caminhada, uns estão mais próximos das atividades profundamente animalizadas, que são os instintos, e outros já estão no meio do caminho, já caminhando uma direção de uma espiritualização, de uma proposta mais voltada para os sentimentos. Então, Divaldo, quando observa essa questão aí, que são seres ainda dominados por instintos. Se são só por instintos, é como ele diz, eles não têm uma noção razoável ainda do bem e do mal. É desconhecimento, é ignorância. Quando eu vi esta frase colocada por Divaldo, eu lembrei-me de um texto, de um fato que está lá nos Evangelhos, que é o seguinte: no momento em que Jesus, reunidos com seus discípulos, ele fala para os discípulos do que é que vai acontecer dali a algumas horas, quando ele será preso e a partir daí começará todo o seu suplício. E aí Pedro, homem simples do povo, levanta-se afoito e diz que não permitirá que ninguém toque no seu mestre, que ele o defenderá com unhas e dentes. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o homem é mais simples do que perverso. O homem é mais simples do que perverso. Pedro só vai entender isto algumas horas depois, no momento em que Jesus é preso, e ele, de certa forma, recebe uma acusação de uma senhora de que ele era discípulo do mestre. E ele nega por 3 vezes conhecer Jesus. Ou seja, ele que sentia-se dono absoluto de poder defender o mestre, na hora H, ele recuou. Ou seja, ele não era perverso. Ele era um ser simples, que só veio acordar no momento em que aconteceu o fato, e aí o galo cantou por 3 vezes. É comum essas pessoas que ainda são dominadas pela violência. Ainda não acordaram de que existe uma outra forma de caminhar, uma outra forma de sentir. Esse Marcelo Paz Barreto tem um livro chamado Crime e Punição, que eu pesquei dele esta frase, porque também achei interessante. Quando ele nos diz que, por trás de todo e qualquer crime, encontra-se um personagem, um agente intelectual e executor, que conscientemente dele procura tirar algum proveito, seja de ordem material, sentimental ou moral. Ou seja, em qualquer fato delituoso tem sempre um agente intelectual, o que bolou, o que pensou, e um material ou executor, que pode ser a mesma pessoa. A mesma pessoa pode ter a ideia, bolar e ele mesmo executar. Então é interessante a forma como o Marcelo Paz Barreto ele observa esta questão. Aí fica caracterizado que a violência é do indivíduo,
É o indivíduo que é violento, é o ser que é violento. E aí, prosseguindo com a nossa caminhada, no sentido de entender mais essa questão da violência, eu busquei um outro pensador, Raul Teixeira, outro grande pensador espírita, Raul Teixeira. E o Raul nos diz uma questão muito interessante. Ele nos diz, olha, indubitavelmente, a violência é um caldo que se forma com todos esses componentes. E aí ele cita os componentes: desestruturação da família, desassistência ou ausência do Estado. A violência resulta de um estado interior. Aí nós temos algumas coisas interessantes colocadas por Raul Teixeira. Os componentes: desestruturação da família. Desestruturação da família. Olha, meus amigos, hoje nós vemos nas classes menos favorecidas um índice de violência muito grande, muito alto. A turma que mora nos grotões da vida. Mas, de mesma forma, nós observamos também a violência, talvez até pior, cometida por todos esses corruptos que a cada dia nós vamos tomando conta quando ouvimos a mídia, quando a mídia nos coloca. Que não é fácil. E aí nós vamos observar o seguinte: todos eles, todos esses envolvidos com crimes, com questões menores, todos eles vieram de uma família. Tiveram pais, tiveram mães e foram crianças. Eles foram crianças. E eles foram crescendo sob o jugo daquela família. Foram justamente aqueles pais que deu suporte para que aquela criança crescesse e tornasse o indivíduo que é. O indivíduo que é. Aí vem a questão: e a família deles? O que foi que fez nesse espaço? Como trabalhou justamente o desenvolvimento deste grande corrupto que está lá tirando as esperanças de milhares e de milhares de pessoas? Então são questões a se pensar. E aí nós vemos nessa questão a grande importância que tem a família no desenvolvimento desta pessoa, que é o indivíduo, que vai gerar a violência posterior. Então, a desestruturação familiar é um ponto profundamente importante, como muito bem observa o nosso estimadíssimo Raul Teixeira. O outro ponto que o Raul coloca é a desassistência ou ausência do Estado. Meus amigos, esse é muito sério. Acho que foi ontem. Ontem eu estava assistindo o Jornal Nacional e vi lá que no Rio de Janeiro os assaltantes não usam mais o revólver 38 ou uma outra arma de menor calibre para fazer os seus assaltos. Tinha um indivíduo assaltando uma farmácia com um fuzil AK-47. É o fim da picada. Uma arma deste tamanho, enorme, de grosso calibre, que é capaz de derrubar um helicóptero. E ele estava utilizando aquela arma justamente para assaltar uma farmácia. Veja a desproporcionalidade. E isto acontece por quê? Porque a função também do Estado é propiciar a segurança dos seus cidadãos. Se isso está acontecendo, é porque está havendo uma falha muito grande do Estado no uso do seu poder. De certa forma também, nós sabemos, porque a imprensa, a mídia passa para nós, o seguinte: nesses grotões da vida que tem por aí, nesses favelões da vida, quando o Estado não entra com o seu poder de administrar as questões, de dar saúde, segurança, essas coisas que nós bem sabemos, vem justamente o tráfico e toma conta, assim, coloca no lugar.
Outro exemplo mais claro porque é o mais comum. No próprio Rio de Janeiro, há uns meses atrás, nós vimos que um dessas pessoas envolvidas com tráfico, um chefe de tráfico, ele foi morto num embate com a polícia. E aí o que acontece? Os moradores daquela localidade estavam penalizados, condoídos com a situação daquele marginal. Por quê? Porque o marginal era quem mantinha várias famílias ali dentro e dava a sustentação necessária para a sobrevivência de muita gente naquele local onde ele imperava. Inclusive dava segurança. Mas por que ele agia assim? Agia porque havia uma desassistência do Estado. Então são questões como essa que levam à violência. Educação. Uma falha muito grande. Eu me recordo que há uns 4 anos atrás, eu ainda estava em plena efervescência profissional, e quando eu saí da CEAL, que eu chego naquele sinal lá no farol da Casa Vieira, tá aqueles garotos com aqueles rodos para limpar os para-brisas do carro. E eu fiquei assim, olhando, fazendo as minhas reflexões, meu Deus do céu, qual vai ser o futuro dessa molecada? Porque quando eu olhava para eles, garotos de 8 a 12 anos, por aí, talvez 15 anos ou mais, ali, ociosos, porque não têm o que fazer. Ociosos. Alguns até agindo de forma grosseira com os motoristas que ali estavam passando. Por quê? Porque não recebiam um trocado, uma moeda, alguma coisa. E com um detalhe que para mim eu achei terrível, achei apavorante. É que no meio daquelas crianças, que eram crianças, tinham muitas mocinhas também lá. E aí veio a ideia, meu Deus do céu, aquelas mocinhas que estão ali, para prostituição infantil, é um salto. Se elas já não estiverem. Ora, se aqueles garotos que estão limpando o para-brisa dos nossos carros que estão passando por ali, já nascem, de certa forma, fora de um contexto normal. Se ele não tem um suporte, o futuro vai ser um marginal. E futuramente ele vai estar roubando ou praticando atos em um nível muito maior e forçando-nos a cada vez mais nós colocarmos grades e elementos de proteção em tudo que nós possuímos como uma forma de nós nos precavermos. Isso é ausência do Estado. Porque aquelas crianças em idade escolar não era para estar ali. Era para ter uma destinação. A falta ou a desassistência. E aí vem o nosso amigo Raul, complementando o que ele estava observando, e ele nos diz: os remédios para tudo isso nós chamamos de cultura, educação, lazer, emprego, afetividade. As criaturas violentas estão sofrendo algum tipo ou várias dessas carências. E aí vem o detalhe. Como a nossa índole ainda é uma índole de uma certa violência interior, em função daquilo que eu observei a princípio, e por isso é que nós vemos essa turma que estão cometendo essa série de delitos como antagonistas. E aí, repressão ao invés da chamada educação, ao invés da chamada socialização. Então, é coisas que realmente precisamos pensar. Porque, como o Raul coloca, né, toda esta turma que está delinquindo, ele tem algum tipo de carência. Ele tem alguma coisa que não foi lhe dada. Então, há alguma falta nisso tudo. E aí nós saímos do Raul Teixeira e nós fomos buscar agora em Divaldo. E aí temos
Divaldo Pereira Franco, o nosso ilustre tribuno espírita baiano, e nos diz: a violência é o fruto espúrio da ignorância humana. Olha só, é o fruto espúrio da ignorância humana. Remanescente da agressividade animal, explode na natureza graças às bases do egoísmo. O câncer moral que carcome o organismo social. A violência é fruto espúrio da ignorância humana. Aí nós voltamos para aquele exemplo que nós falamos de Pedro. De Pedro. Negou Cristo por falta de conhecimento de causa. Depois é que ele acordou. Depois que ele acordou. É mais simples do que perverso. Então, fruto espúrio da ignorância humana. Se essa turma tivesse tido a oportunidade de conhecer um outro lado da moeda, com certeza teria uma outra forma de ação. E essa ignorância é remanescente da agressividade animal. Porque, como nós falamos que todos nós estamos em processos evolutivos, saindo do puramente animal para o puramente espiritual, essa turma ainda tem muito da questão animalizada, muita agressividade. E ela se desenvolve justamente graças às bases do egoísmo, em todos os níveis. Egoísmo em todos os níveis. É interessante quando nós vemos esta observação feita pelo Divaldo, porque nós observamos que o egoísmo ele é profundamente democrático. Ele está em todas as camadas sociais. Desde aquele que não teve a oportunidade, o favelado que está lá nos grotões da vida, como aquele que se encontra lá nas mansões também da vida. O egoísmo está instalado nele. Instalado nele. E é justamente esse egoísmo, né, que faz com que eles ajam com a sua questão puramente animal. Divaldo prossegue dizendo, olha, o antídoto do egoísmo é o altruísmo, ou seja, o amor ao próximo, a abnegação. Por consequência, a melhor maneira de tornar uma sociedade justa e altruísta é a educação das gerações novas. Quer dizer, Divaldo Franco dá uma sinalização para nós de como deveremos proceder ou fazer algum plano de ação para que no futuro nós possamos dirimir justamente a questão da violência. O antídoto da violência, ou o contrário da violência, do egoísmo, é justamente o altruísmo. E nós observamos que a nossa sociedade é profundamente carente de atitudes altruístas. Porque o altruísmo é você pensar primeiro nos outros do que em si mesmo. E isso, para nós, ainda nós estamos aprendendo a fazer. Nós estamos aprendendo, nós não sabemos ainda. Depois que nós pesquisamos essas questões ainda de forma generalizada, nós vamos ver, mas como é que está o nosso mundo de hoje? Como é que ele se encontra? E aqui nós vamos ver algumas coisas. Como vai o nosso mundo? Com muita guerra, drogas, corrupção, prostituição infantil, violência doméstica, alcoolismo na juventude, eutanásia, muita violência urbana, fome, aborto, suicídio. E aí vem a grande indagação. Como nós podemos contribuir para transformar esta triste realidade? O que nós podemos fazer? Porque a realidade está aí implantada. O que é que nós podemos fazer?
E mais uma vez nós fomos buscar ajuda em quem poderia nos fornecer essa ajuda. Mais uma vez surge Divaldo. Perguntaram para Divaldo: a que o Espiritismo atribui o mundo de hoje, as confusões, as guerras e outras coisas mais? E Divaldo responde: a civilização cresceu muito na ordem horizontal do progresso, que é o progresso tecnológico, mas esqueceu de crescer na verticalidade, que são os valores ético-morais. Nesse crescimento avassalador, muitos danos aparecem e volumosamente. O orientador espiritual, o mentor espiritual do nosso estimadíssimo e saudoso Chico Xavier, ele dizia, Emmanuel, ele dizia que o desenvolvimento do ser humano é feito em duas asas. Uma dessas asas era o conhecimento tecnológico e os demais, e a outra asa era a moralidade, onde está justamente a sabedoria. O desenvolvimento, o conhecimento tecnológico, nós observamos que nós vamos muito bem. A ciência hoje chegou a ponto que é uma coisa extraordinária. Hoje, biotecnologia, nanotecnologia, engenharia genética, descobertas fantásticas. Crescemos bastante. Esse é o crescimento horizontal da qual o Divaldo fala. É este desenvolvimento. Mas o desenvolvimento propriamente dito, que é a outra asa, que é o desenvolvimento vertical, que é o desenvolvimento moral, nós ainda estamos muito atrasados com relação a ele. E isso é muito importante que nós possamos trabalhar. Há um exemplo interessante a respeito disso. Oppenheimer, que foi um dos pais da bomba atômica, num momento em que foi lançada aquelas duas bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, já no final da Segunda Guerra Mundial, e ele viu o poder destruidor daquilo que ele tinha ajudado a criar, e que ele não imaginava que o uso que iriam fazer do seu instrumento seria aquele uso destruidor. Este homem entrou em parafuso. Um conflito existencial terrível. Terrível. Passado um pouquinho esse problema dele, ele tomou uma decisão. E aí ele foi estudar as ciências sociais. E ele também, isto colocou posteriormente para a imprensa, e ele colocou que todo cientista deveria criar os seus inventos, mas pensando justamente no ser humano, pensando no homem, no ser humano. Nenhum cientista deveria ter esta condição de criar um instrumento simplesmente só por criar, para dizer que tinha sido um grande inventor. Mas aquilo deveria ter uma utilidade útil para as pessoas, porque para isso é que eles existiam. Mas ele teve que passar por esse conflito existencial para poder chegar a esta conclusão. Neste momento, ele cresceu verticalmente. Então, é uma coisa muito importante. Crescemos na horizontal, tecnologicamente, mas moralmente falando, precisamos avançar bastante. É isso que Divaldo nos coloca, né? Há uma outra citação também que eu fui buscar de Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do nosso estimadíssimo Divaldo Franco, e ela nos diz o seguinte: o malogro das construções morais da sociedade deve-se particularmente à educação, que não conseguiu alcançar o ser integral. Mais preocupada com a transmissão de conhecimentos, sem o cuidado da formação de hábitos enobrecidos, trabalhou mais pelo desenvolvimento do intelecto do que dos valores profundos do sentimento. E é uma verdade. Vejam, meus amigos, basta nós olharmos como nós nos comportamos
na nossa formação educacional. Vou tirar pelo meu exemplo. Nós estudamos e em nenhum momento, pode ser que agora, com os métodos novos de pedagogia, estejam aplicando, mas na minha época, em nenhum momento me foi ensinado como eu deveria trabalhar com o outro. Não nos foi ensinado como é a convivência com o outro. Como é que eu posso conviver com o outro? Não foi ensinado. Depois, pós-escola, eu vou para a vida profissional. E na vida profissional, a primeira coisa que eu tenho que fazer, e aprender a amar, é lidar com o outro. Porque nós temos que interagir um com o outro. Não dá para fazer as coisas sozinho. E de repente, recebo um cargo gerencial, e aí eu tenho que liderar reuniões. Tenho que falar com as pessoas. E aí vem a questão. Mal conduzido, porque nós não recebemos esta formação. Temos uma dificuldade enorme de administrarmos nossos sentimentos, principalmente o homem. Uma dificuldade enorme. Por quê? Porque nós nunca recebemos orientação ou lição a esse respeito. Este é que é o desenvolvimento vertical, como coloca muito bem o nosso estimado Divaldo Franco. O crescimento vertical sempre ficou devendo. Foi-nos cobrado na escola notas. Eu tinha que estar no regime competitivo, porque eu tinha que ter as melhores notas para poder passar no vestibular e ter condições de chegar lá. Era competição mesmo. Então veja, né? Como diz Joana, como consequência disso, acompanhamos o progresso científico e tecnológico, mas não podemos atender, como se torna imprescindível, às necessidades do ser humano. E aí vem o complemento. Todos os problemas do momento atual se resumem em uma questão de caráter. Só pela educação eles podem ser solucionados. Eu creio que nenhum de vocês discorda disso. Que realmente é. Esse aqui é o X da questão. Esse aqui é o X da questão. Mas aí, prosseguindo, trouxemos mais uma vez a orientação do nosso Divaldo Franco. E ele nos diz, veja que interessante. No mundo em que só encontramos propostas materialistas para resolver problemas espirituais, demoraremos muito a chegar a um denominador comum. Porque os problemas que acontecem na alma não podem ser resolvidos com providências que só atendem ao mundo de fora. Olha que observação interessante. No mundo em que só encontramos propostas materialistas para resolver problemas espirituais, nós vivemos num mundo profundamente materialista. É o mundo das coisas. É o mundo do consumismo. Eu me recordo uma frase que uma vez um certo amigo estava me fazendo, já que nós estávamos numa discussão a esse respeito, e ele me dizia, mas Milton, no passado, as pessoas iam muito às catedrais, querendo dizer que as pessoas iam seus cultos religiosos. E hoje em dia, as catedrais são shopping centers. Por quê? Porque a sociedade, com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais consumista. Não que o consumo seja errado, não, porque o consumo movimenta tudo uma economia. E as pessoas precisam viver, precisam comer, precisam vestir, precisa tudo isso. Tem que consumir mesmo. Mas não se pode fazer isso exageradamente. Não se pode valorizar exageradamente os objetos, os materiais, em detrimento do próprio indivíduo. Vemos hoje as questões colocadas aí, né? Que o importante é ter coisas, mas o que o indivíduo é, como ser humano, passa ao largo, não importa. Não importa. Muitas vezes nós temos um deputado famoso e todo mundo trata com muita benevolência, benemerência a ele, e aí nós percebemos que ele tem uma série de atitudes
complicadas, mas mesmo assim as pessoas ainda idolatram aquele indivíduo. Por quê? Porque a função está no que ele vale. Então, é uma questão que precisa ser observada, né? Uma certa vez eu falei para um amigo nosso sobre essas questões espirituais. E ele entendeu que as questões espirituais eram coisas transcendentais, eram coisas zen. Aí eu parei para explicar para ele que as questões espirituais, os valores espirituais das quais nós estamos referindo, não tinha nada a ver com isso. Com questões zen, com transcendentalidade, nada disso. Porque os valores espirituais são os valores do Espírito. E quem é o Espírito? O Espírito somos nós. Se o Espírito somos nós, os valores do Espírito são os valores nossos. E os valores, valor é aquilo que nós valorizamos. E os valores nossos são o quê? Solidariedade, fraternidade, amorosidade, coleguismo, honestidade. Isso é que são valores nossos que nós devemos persegui-lo. Quando nós não perseguimos esses valores, que são os valores nossos, que são os valores espirituais, nós ficamos à margem dos valores materiais. É isso que Divaldo está colocando. Num mundo cheio de propostas materiais e quer resolver problemas nossos espirituais, que são problemas internos. Ou seja, quer que o externo influa no interno, a questão nossa, pessoal, que é interna. E aí, prosseguindo, chega mais uma vez o nosso estimadíssimo Raul Teixeira. Ele nos diz: se eu estiver lidando com um delinquente, um drogadito, como se ele fosse uma pessoa violenta, é claro que eu vou perder tempo. Vou dar murro em ponta de faca. Tenho que ver essa criatura como um indivíduo multidimensional. Ora, gente, pessoas não se comportam como tijolos que a gente chega para formar uma parede, aí coloca um sobre o outro, bota a massinha e ele sai formando e fica lindamente formado na parede. Não é assim. Por quê? Porque pessoas têm sentimentos, pessoa tem emoção. Às vezes você espera um comportamento X de uma pessoa e ela age completamente diferente. Então o tratamento tem que ser multidimensional. Não dá para ser uma dimensão única, como o Raul está colocando. Por isso é que ele complementa dizendo: olha, elas, as pessoas, vivem movidas pelas necessidades imediatas. Comer, beber, vestir, fazer sexo, etc. Obviamente, quando falamos em violência, abordamos esse assunto de forma muito simplista, como um mero problema político ou policial. Mas é um problema da família, do Estado e das religiões. Veja como é interessante. Da família, porque o indivíduo cresce no seio familiar. Então a família tem muita responsabilidade no desenvolvimento daquele ser, para que ele seja um ser digno no futuro. É um problema do Estado, porque o Estado tem que propiciar as condições necessárias para que aquele indivíduo caminhe. E é um assunto também de religião. Infelizmente, o que nós vemos, esse é um ponto de vista pessoal, o que nós vemos nas religiões é que as religiões, ao invés de procurar desenvolver a religiosidade das pessoas, ela limita as pessoas com as suas regras colocadas, os seus dogmas colocados, as suas regras e os seus preceitos. Porque, na realidade, as religiões devem existir para dar as condições necessárias para que o indivíduo desenvolva a sua religiosidade, que é o sentido divino que todos nós carregamos. Todos nós, sem exceção, temos o sentido da divindade conosco. Agora, é preciso que nós desenvolvemos. Aí vem as religiões, ao invés de fazer isto, servir de escada, de estímulo, ela limita, principalmente, a capacidade de pensar, colocando determinadas regras
que as pessoas são praticamente obrigadas a cumprir. Então, é um problema da família, é uma questão do Estado e é uma questão das religiões. Mas vamos ver agora mais sucintamente o entendimento espírita. E aí nós voltamos novamente para Divaldo. E aí perguntaram para Divaldo, qual a solução que a doutrina espírita apresenta para a violência tão crescente nas cidades? E nos diz Divaldo, a educação. Aí voltamos novamente para o mesmo base. O espiritismo, essencialmente educativo, conclama-nos ao amor e à instrução, que poderão formar uma nova mentalidade entre os homens. Sabendo que através da educação formaremos caracteres saudáveis, deveremos investir tudo nessa obra libertadora, que é uma das mais elevadas expressões da caridade. Muito interessante a observação posta por Divaldo, justamente corroborando com as informações dadas anteriormente. Mas vem uma questão a ser colocada. Mas, se a educação já existe, por que vemos tantas pessoas sem muita consciência de suas obrigações sociais? O que estaria faltando então? E aí prosseguimos com as questões. Não estaria, pois, faltando às instituições buscarem no ser humano esse princípio espiritual, fulcro e radiante da verdadeira vida, admitindo finalmente como um ser espírito integralizado no universo, com tarefas e objetivos traçados pelo Criador? Será que não está faltando justamente essa questão? E aí prosseguimos ainda com as indagações. Pensando no contexto da criminalidade, vale ressaltar que, sendo um espírito e tendo vindo de anteriores encarnações, com essa ou aquela tendência, que podem ser ódios, amores mal resolvidos, desejos de vingança, enfim, esse indivíduo traz consigo ao nascer, impresso em seu subconsciente, toda essa bagagem espiritual, ou seja, todas essas tendências negativas. Isso é o que o Espiritismo diz, que quando o indivíduo nasce, ele tem toda uma bagagem de pretérito, que pode ser uma bagagem extremamente positiva, mas também pode ser uma bagagem também que deixa a desejar. Mas aí, prosseguindo com a observação. Mas o mal que o ser humano traz consigo de encarnações anteriores não pode ser considerado uma determinante para a sua vida na Terra, por tratar-se de um espírito inteligente, dotado de livre-arbítrio ou livre escolha. Claro que as pessoas, quando nascem, eles trazem consigo toda essa bagagem. A tendência, se for um indivíduo eticamente não positivo, uma bagagem negativa. Mas acontece que quando ele nasce aqui com o seu desenvolvimento, ele tem com ele, por ser um ser inteligente, a capacidade de escolher se quer continuar daquela forma ou se quer trilhar por um outro caminho. Ou seja, essa bagagem que ele traz não é o determinante. Não é o determinante. E aí vem o problema, que é este. Ao cair na realidade da vida terrena, no contato efetivo da encarnação, e não existindo a preocupação do estudo e do aprimoramento da sua própria natureza, o espírito pode ceder às pressões da matéria, os tais chamamentos da carne, como se diz comumente. Esse aqui é o grande problema. O indivíduo já nasce aqui com algumas tendências. E quando chega aqui, tem, como está colocado ali, os chamamentos da carne. Aí fica realmente muito difícil se ele não receber uma orientação que faça com que ele se redirecione. Gente, está claro o raciocínio, tá? Então vejamos. E não havendo de sua parte esforços para um soerguimento espiritual, acaba deixando crescer no coração as torrentes do egoísmo, do orgulho e da vaidade, que vão desaguar indubitavelmente na inveja e na ambição desenfreadas, cujas resultantes, invariavelmente, são os conflitos de consciência.
como não há esforço nenhum por parte dele, ou ele não é provocado ou induzido a fazer um contraponto àquelas tendências que ele traz, ele pode ficar consigo mesmo dentro desse conflito existencial. E aí pode desaguar justamente no egoísmo, no orgulho e na vaidade. E com esta questão colocada lá dentro, aí vem um detalhe. Tais conflitos, se alimentados pela insistência na ignorância ou pela má vontade quanto a uma positiva reforma interior, elas tomam vulto gradativamente, saindo do íntimo com mais força negativa, extrapolando os princípios básicos elementares da convivência social, para chegarem inevitavelmente ao corpo físico do semelhante. Quer dizer, um problema interno que ele tem, um conflito existencial mal resolvido com ele, foi profundamente alimentado pela vaidade e pelo egoísmo. E isso ficou num ponto tão grande que terminou saindo de dentro dele para atingir o outro. Aí nós vemos, por exemplo, garoto tomando na marra, né, do outro garoto um tênis porque acha que é seu, na marra. Essa é a questão. Há o detalhe. Mas, infelizmente, a sociedade dos nossos dias ainda não admite inteiramente tais ideias. E, por não admiti-las, deixa de educar o indivíduo nas bases da verdadeira vida, perdendo, nesse caso, uma preciosa oportunidade de desviá-lo de um destino cruel. Como a sociedade, de uma forma geral, aí ele não está consciente, né, desta realidade, ela não consegue orientar estas pessoas que já nascem com essa tendência negativa para que eles se redirecionem. E aí perde-se uma grande oportunidade de desviar um indivíduo de um destino cruel. E aí aumenta-se justamente o estado de violência. Se, pois, esse indivíduo fosse visto desde a tenra infância como um espírito reencarnado, sujeito a tantas fraquezas, poder-se identificar nele, logo nas suas primeiras manifestações para a vida, tendências não muito coerentes com os bons princípios de religiosidade e de convivência social. É óbvio, né, gente? É óbvio. Quando eu li esse material, eu comecei a me perguntar, nossa, como é importante essa ideia da reencarnação. Como é de fundamental importância. Quando nós não conhecemos esse mecanismo, as coisas passam. O desenvolvimento fica, de certa forma, obstruído. Identificadas essas más tendências, cuidar-se-ia logo de corrigi-las, resguardando de um futuro de muitos dissabores, evitando-se assim que a violência viralizasse. Aí onde está, justamente, o X da questão. Visto tudo isso, e o quadro em que nós vivemos de violência, perguntaram para Divaldo, e então, Divaldo, a humanidade não está pior? E Divaldo nos diz, fomos criados para evoluir, nunca para retroceder. A humanidade não está pior do que aquela de épocas recuadas. Lamentavelmente, os valores positivos ainda não têm merecido muito destaque nas programações da televisão, das rádios, etc. O bem não causa impacto. Infelizmente, a tragédia sim. O amor sensibiliza por um pouco, mas o infortúnio deprime por muito tempo. Nunca houve no mundo tanta bondade como hoje. O mal aparente está somente numa minoria militante de desequilíbrio. Uma minoria que faz muito barulho.
Aí eu me lembro daquela... É uma citação que tem do pastor luterano, acho que é luterano, ele, Martin Luther King, né? Quando ele que fala que o que o assusta, né? Não é o barulho dos violentos, é o silêncio, né? É o silêncio dos bons, né? É o silêncio dos bons. Essa parte aqui é preocupante. Então vejam, meus amigos, Divaldo, quando faz essa observação, ele está, de certa forma, ratificando tudo aquilo que nós vimos até agora. Até agora. Com um detalhe interessante. Dada a questão da violência interna que todos nós ainda carregamos, uns numa condição maior, outros em condições menores, ali tem. Por isso é que os valores positivos ainda não têm muito destaque nas proclamações. Por isso é que nós encontramos, por exemplo, na época de hoje, e eu fico assim, digo, nossa, me dá uma angústia, quando vejo algumas pessoas com o rádio topado, ouvindo esses programas que saem, que todo dia tem, de violência. De violência. E como nós muito bem sabemos, algumas destes locutores que conduziam esses programas de violência, por causa da audiência, posteriormente passaram a ocupar cargos eletivos públicos. E aí viraram homens que iriam fazer as leis que vai nos dirigir. Então vejam, muita coisa precisa ser modificada. Como diz Divaldo, o bem tem pouco espaço. Mas se nós formos olhar direitinho como é que estamos nos conduzindo, nós vamos verificar que há muita gente trabalhando em prol do bem. Aí nós vemos, por exemplo, há muitas organizações não governamentais, as ditas sérias, que tem muita picareta no meio, as ditas sérias, que fazem uns trabalhos extraordinários, como Doutores da Alegria, Médicos Sem Fronteira, Greenpeace, WWF, tem um monte de organizações não governamentais que fazem trabalhos interessantíssimos, desvinculados de religião. E nós percebemos que cada vez mais essas organizações estão aumentando o seu número. Há muita gente fazendo serviços, trabalhos magníficos na rua de auxílio ao outro. Cortar cabelo, dar banho em pessoas. De vez em quando a gente vê no Zap, né, nas redes sociais, né? Eu vi até, não sei se foi em Pernambuco, que botaram lá uma geladeira coletiva, né, em que as pessoas botavam lá o alimento e quem tinha necessidade chegava lá e pegava. Ou seja, cada vez mais está havendo muita ação no bem, não só de organizações, como de pessoas fazendo por conta própria. Logicamente, não podia deixar de puxar a brasa para a nossa sardinha, os espíritas já estão nessa luta há muito tempo. Há muito tempo que nós fazemos um trabalho social muito interessante, muito embora eu coloque também um pouquinho das minhas críticas, que eu acho que além do trabalho social que é feito, da assistência social, nós já poderíamos estar caminhando em um outro patamar, que era o desenvolver a chamada promoção social. Não ficar só na assistência, mas começar pela promoção, né? Mas isso é uma questão de ponto de vista pessoal. Então, meus amigos, observe que tem muita gente caminhando na direção do bem. Mas, como diz o próprio Divaldo, isso não dá ibope. Então, por não dar ibope, a gente não vê justamente a mídia falar sobre isso. Mas a violência está aí, meus amigos. Espero que este material que nós coletamos destes pensadores, ele sirva para a reflexão de vocês. E que nós possamos, né, daqui para frente, primeiro nós nos transformarmos na direção de nós colaborarmos para que a violência cada vez mais ela diminua com a nossa própria ação. E, de certa forma, também servir de exemplo para que os demais também comecem a trabalhar nessa direção. Certo, meus amigos? Então, até o próximo momento e que o Mestre Jesus nos abençoe.